ao canal Teologia Aprenda Mais. E pela graça de Deus estamos começando a nossa 8ª aula, né? A 8ª parte da disciplina de Bibliologia, a doutrina das Escrituras Sagradas. E de já nós estamos felizes por começar mais uma vez essa aula, e principalmente para ressaltar a grandeza do livro sagrado, que é a nossa única regra de fé e de prática, que é a nossa Escritura, que é a nossa Bíblia. E de já, se falando de Bíblia, eu quero ler um texto bíblico aqui que está registrado na segunda parte, ou então em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um texto muito conhecido, principalmente para os biblicistas, para os biblistas, para os amantes da palavra de Deus. É um texto que, para aqueles que lêem, para aqueles que estudam, conhecem de cor e salteado. Está registrado em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Versículo 17. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então o texto aqui, que é um texto bem claro, eu estou aqui com a Bíblia que eu fiz a leitura, ela é a Bíblia Sagrada, né, a tradução King James, atualizada, né? Ela está com a linguagem de um português, né, de uma linguagem portuguesa bem atualizada, né, bem explícita, bem clara, relacionada principalmente aqui no texto aqui, de toda a Escritura, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então quando ele coloca assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, esse todo aqui, para muitos eruditos, para muitos exegetas, para muitos teólogos, né, vai dizer que somente é o Antigo Testamento, né? Somente o Antigo Testamento. Mas, por esse tempo aqui, e precisamente na época que 2 Timóteo foi escrita, né, nós temos aqui uma data base, né, que possivelmente foi escrita no ano 66, 64, não, do ano 64, 65 até o ano 66, a morte do apóstolo São Paulo em Roma vai ser no ano 67, né, segundo os registros dos pais da igreja, né, precisamente Jerônimo, né. Então as cartas paulinas já estavam em circulação. E de fato é que elas foram escritas primeiro do que os evangelhos, né? Do que os 4 evangelhos, do que Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mas já tinha uma boa parte. Mas quando ele coloca aqui toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Claro que ele está pegando os 39 livros do Antigo Testamento, né? E um bom percentual dos escritos no Novo Testamento que já era em voga, já era escrito, já estava em contexto na época, né? Até porque quando Pedro escreve a carta petrina, Pedro possivelmente morreu no ano 66, 67, na época do governo, né? do governo do imperador Nero, né? Então ele morreu nessa época. E Pedro já coloca na sua segunda carta que, falando acerca das cartas de Paulo, e chama as cartas de Paulo de Escritura, né? Mas eu vou deixar essa parte aí quando chegar na introdução do Novo Testamento, principalmente quando chegar na teologia do Novo Testamento, e vou falar sobre as cartas petrinas, cartas joaninas, cartas paulinas, e a gente vai trabalhar mais sobre esse assunto. Mas quando ele coloca que toda a Escritura é inspirada por Deus, ainda que o Novo Testamento estava fechado desde a época de Esdras, né, que a gente ressaltou no século V a.C., e no século I os judeus também da Palestina, eles fizeram também o cano de reconhecimento, só ressaltando, ratificando aquilo que Esdras havia feito no século V a.C., né? Até porque a Bíblia que Jesus, os apóstolos usaram na pregação, na disseminação do Evangelho, foi a Septuaginta, né? A Septuaginta, o Novo Testamento em grego. Por que eles usaram a Septuaginta, né, o Novo Testamento em grego? Porque, de fato, só ressaltando, né, voltando novamente a frisar, o Império Romano era dividido em duas partes, vamos colocar nessa parte aí, né, a parte oriental, a parte central e a parte ocidental. Na parte ocidental se falava o latim e na parte oriental se falava o grego.
Então, a boa parte das igrejas que foram fundadas pelo apóstolo São Paulo, todas elas estavam na parte oriental. A igreja de Corinto estava na parte oriental, né, que está na parte lá da Grécia, né, na parte do continente europeu. A carta aos Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica está na parte oriental do Império Romano, né, essa parte do continente europeu. Assim aconteceu também com as igrejas, também quando Paulo escreve para Tito, né, nas igrejas de Creta, são igrejas que falavam grego. Então toda a parte oriental do Império Romano falava em grego. Então foi, de fato, óbvio, né, lógico, se escrever em grego para aquela comunidade missionária, para aquela comunidade ao qual estava sendo fundada aquelas igrejas. Então, melhor para se usar o Antigo Testamento era se usar o Antigo Testamento em grego, não o Antigo Testamento em hebraico. Até porque quando se vai fazer missões, né, se procura melhor facilitar o manuseio, ficar uma coisa mais clara. E assim os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, fez o uso do Antigo Testamento em grego, ou seja, da Septuaginta, para pregar o Evangelho. Quando nós olhamos de todo o Novo Testamento, a gente vê muitas citações, ou então todas as citações são citações da Septuaginta, né? E algumas passagens nos Evangelhos que a gente usa a expressão de hebraísmo, né? Que são expressões hebraicas, aramaísmo também, que são expressões aramaico, e etc, né? Então, quando ele coloca que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele coloca o Antigo Testamento e boa parcela do Novo Testamento, que naquela época já estava escrito, né? Claro que a morte do último apóstolo, que é o apóstolo João, o Apocalipse, e a igreja vai organizar todos esses livros, e isso só vai terminar na época de Atanásio, na carta pascal de Atanásio, no ano 367. Mas, de fato, o apóstolo São Paulo escreve para Timóteo. Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso, e ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal e para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Eis que Paulo procura instruir, procura orientar o seu filho na fé, que estava presidindo uma igreja muito grande, né? Que era a igreja de Éfeso na época. Eu quero ler também outra carta, né, a carta de Pedro, né, precisamente aqui na segunda carta de Pedro, né, são chamadas cartas Petrina. Então Pedro escreveu essas duas cartas aqui, 1 Pedro e 2 Pedro, né, que ele usou um amanuense. Na primeira carta, possivelmente ele teve como intérprete, né, o seu filho na fé, Marcos, segundo Eusébio de Cesareia, era o intérprete de Pedro, né? Era o intérprete de Pedro, porque Pedro não era muito bom de grego, né? Então, o intérprete de Pedro foi João Marcos, né? O que escreveu o segundo evangelho. Depois de Mateus vem Marcos, né? O filho de Maria, onde que foi realizado na casa dele, na casa da mãe dele, chamada Maria, a primeira ceia, né? A primeira ceia foi realizado lá o final da ceia, onde que Jesus fez com seus discípulos. A última ceia, quer dizer, que Jesus fez com seus discípulos, foi na casa de João Marcos, filho de Maria, né? Então, Pedro, na sua primeira carta, lá nos últimos capítulos, 3, né, em diante, ele chama João Marcos de meu filho na fé. E segundo Eusébio de Cesareia, né, Marcos era o intérprete de Pedro, né? Era o porta-voz de Pedro para esse mundo de então. Então, esse foi o amanuense. Pedro ditou para Marcos e Marcos escreveu. A segunda carta que Pedro escreve já usou outro amanuense chamado Silvano, né? Que tem o sobrenome Silas, né? E aqui nessa carta aqui que eu quero ler, na segunda carta de Pedro, está registrada aqui, é uma fala que eu vou pegar do versículo 16, versículo 16 do capítulo 1. Porque não seguimos fábulas engenhosas, inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu Filho amado, em quem me regozijo. Versículo 18. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz,
vinda do céu, quando estavam com ele no Monte Santo. Versículo 19. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma cadeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e as estrelas da alva nasçam em vossos corações. Versículo 20 do capítulo 1 da segunda carta de Pedro. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia, isso é importante, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Versículo 21. Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, quando ele coloca na parte B do versículo 21, orientados pelo Espírito Santo, eles tiveram a inspiração vinda da parte do Espírito Santo, o fiel intérprete da palavra de Deus, e também tiveram essa orientação que o Espírito Santo deu para eles, né, na supervisão. E nessa orientação, nessa supervisão, não foi tirado, né, a questão da cultura, da personalidade do autor. O autor deixou de ser inteligente porque estava sendo usado por Deus, nada disso, né? O Espírito Santo de Deus, vamos colocar entre aspas, respeitou a cultura do autor bíblico, né, do autor, vamos dizer, do autor secundário, do autor que foi instrumentalizado para escrever o Evangelho, mas foi respeitada a cultura, a personalidade, o estilo, a gramática, a cultura e etc. para confeccionar tudo. Mas de parte, tudo foi supervisionado pela inspiração divina do Espírito Santo de Deus. Então são textos importantes que eu li aqui para ter como base a fundamentação das Escrituras Sagradas, principalmente aquele que nós estamos ressaltando. Isso é a doutrina das Escrituras e temos que ter por base a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro-texto, o nosso manual, as nossas orientações ao qual temos. E eu, na aula passada, né, na aula de número 7, né, na parte 7 da bibliologia, que você pode estar voltando lá, né, pode estar voltando e estar assistindo as demais aulas para você ter a continuação de todo, tanto da aula primeira até a sétima e nessa oitava que a gente está aqui voltando novamente. Então, eu ressaltei que o Novo Testamento, que fosse somar o Antigo Testamento, que além dos 39, seria 52 a 53 livros, lá na Septuaginta, né, na versão grega, né, no Antigo Testamento grego. E que fosse contado tudo, além dos 27 livros, né, todo o Novo Testamento seria o que? 88 livros, né, somando ao tudo, né, 52, 88 mais 52 daria 140 livros, 52 do Antigo Testamento e 88 do Novo Testamento. Imagina o tanto de livro. Na aula 7 eu falei, né, de todos os apócrifos do Antigo Testamento. Também falei também dos apócrifos, né, também do Novo Testamento, os apócrifos, os pseudepígrafos, também deu significado etimológico, a conceituação. É só você voltar na aula primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétimo, né, e adentrar comigo nessa aula oitava, né, nessa aula oitava. E agora eu quero falar também a questão que foi ressaltada também só para a questão da memorização, os livros canônicos do Novo Testamento. Eu pude ressaltar as 13 razões que mostram a necessidade de se definir o cano do Novo Testamento. Eu também dei a definição que é cano, né, na sua etimologia, da onde vem a sua raiz primitiva, né, que vem de cana, que dá o significado também, né, vara de medir, vara de carpinteiro ou régua de carpinteiro, né, o que era usado na época. Mas no mundo grego se recebeu um sentido secular, um sentido acadêmico, né, que veio se significar padrão, regra, critério, norma, etc. Mas no mundo teológico foi empregado o que é cano, né? É a coleção de livros reconhecido pela igreja cristã como divinamente inspirado por Deus. Você pode estar voltando às demais aulas que você vai encontrar o que eu ressaltei, o que eu destaquei nas minhas demais aulas. Também, uma das razões primordiais e principais, né, que tem como uso e destaque, é a questão do herege Marcião, que viveu no ano 140, né, que desenvolveu seu próprio cano, né, seu próprio Novo Testamento, né. Então ele começou a divulgar, a igreja precisava contrabalançar, né, ou contra-responder
né, essa questão aqui da influência de Marcião, que tinha um evangelho, né, que tinha um evangelho de Lucas dissecado, né? Então ele só tinha o quê? O evangelho de Lucas dissecado, tinha 10 cartas do apóstolo São Paulo, né? As 10 cartas do apóstolo São Paulo, exceto, né, tirando as cartas pastorais. No cano dele não tinha nem 1 Timóteo, nem 2 Timóteo e nem a carta de Tito, né? Só tinha aquilo que ele realmente achava que interessava aos seus próprios interesses, né? E eu vou falar sobre ele na história da igreja. E muitas igrejas orientais estavam empregando nos cultos livros, né, que era claramente espúrio, né, que não era inspirado por Deus, né, livros apócrifos. E isso requeriria uma decisão concernente ao cano, né, a igreja decidir qual eram os livros realmente que foram escritos pelos apóstolos, né, ou alguém, um varão apostólico, alguém que escreveu a sombra de um apóstolo, né, ou sobre orientação de algum apóstolo, que a gente vai falar lá na frente lá. Também no ano 303 teve uma grande perseguição, que foi a perseguição do Edito de Diocleciano, um imperador muito feroz, que durante 10 anos ele determinou, né, a destruição dos livros sagrados aos cristãos. Quem desejava morrer por um simples livro religioso, era a pergunta. Eles precisavam saber quais eram os verdadeiros livros, né? Então, na época de Diocleciano, que foi uma perseguição durante 10 anos, né? Então perdemos muitas cópias, perdemos muitos pergaminhos, perdemos muitos papiros, perdemos muitos códices, né? Então tivemos um grande prejuízo, né? E graças a Deus hoje nós temos no Novo Testamento mais de 5.800 manuscritos em grego, né? E só de manuscritos completos, que eu vou falar lá um pouquinho lá na frente, só antecipando, nós temos mais de 60, 61, 63 manuscritos completos da Bíblia, né? E outros fragmentos, etc. Então perdemos bastante na perseguição de Diocleciano. E aqui aparece o chamado Anão Negro, né? Atanásio de Alexandria, a carta pascual de Atanásio. Atanásio foi chamado o pai da ortodoxia cristã, né? E na carta de Atanásio se apresenta a mais antiga lista, né? Quando eu falo lista, a coleção do livro do Novo Testamento, né? Que é exatamente igual à nossa atual. Os nossos 27 livros é os mesmos listados por Atanásio na carta pascual do ano 367. Isso é muito importante, Atanásio, na história, né? E a lista faz parte do texto de uma carta comemorativa escrita às igrejas do passado. E logo após Atanásio, 2 escritores, Jerônimo, que é muito importante. Quem é Jerônimo? É o pai da Vulgata Latina. Depois tem um grande gigante, né, o Santo Agostinho, definiram o cânon de 27 livros, né? E que a gente for voltar um pouquinho lá atrás, Policarpo já falava desses livros no ano 115. Outro discípulo de Policarpo, que aprendeu aos pés de Policarpo, vamos colocar assim, Policarpo era discípulo do apóstolo João, aprendeu aos pés do apóstolo João, conheceu o apóstolo João. E um discípulo de Policarpo se chama Irineu, né? Irineu também tinha um cânon dos 27 livros, que a gente vai ressaltar um pouquinho mais sobre ele lá na história da igreja, história do cristianismo, né? Aparece Clemente de Roma, uma figuraça muito importante também, que conheceu Paulo, conheceu Pedro, conheceu João, né? E outros referem-se aos livros do Antigo e do Novo Testamento, né? Com a expressão como está escrito nas Escrituras. Então, são testemunhas, né? Nós temos a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica termina com a morte do último apóstolo, o apóstolo João. Nós temos a igreja pós-apostólica, né, que vem os pais apostólicos, aqueles que tiveram uma íntima relação com os apóstolos, né. Temos Inácio de Antioquia, que conheceu o apóstolo João, possivelmente conheceu Pedro também, né. E a mais antiga lista do Novo Testamento, como ressaltado só, é a carta de Atanásio, a 39ª carta pascual de Atanásio, lista exata dos 27 livros do Novo Testamento. Ela é do ano 367, é muito importante. E nós temos no ano 397 o Concílio de Cartago. O Concílio de Cartago, né, concordou com as igrejas orientais quanto à mesma lista apresentada por Atanásio, reconhecendo, né, como reconhecimento os 27 livros do Novo Testamento. E a canonização do Novo Testamento. Os livros que compõem o Novo Testamento foram compilados pelos bispos, né? Compilação reunida, organizada pelos bispos da igreja no Concílio de Cartago de 397 depois de Cristo.
foi reafirmado nos demais concílios. Então teve alguns critérios, né? O que foi formado nesses concílios. Então tinha chamado os critérios canônicos, né? Os critérios adotados pelos bispos foram o quê? Pelos pais da igreja foram o quê? São chamados critérios canônicos. Vamos ver quais são esses critérios, que são chamados na história da igreja critérios canônicos. O primeiro critério, que é chamado apostolicidade. Apostolicidade. Então aqui, deveria ter sido escrito por um apóstolo. Vou tomar um pouquinho de água aqui. E o primeiro critério era a apostolicidade. Então, para ser aceito nas igrejas, dentro do concílio, os livros, que eram aqueles 88 livros lá, que o nosso Novo Testamento era para ser quantos livros? 88. Qual era o primeiro critério? O primeiro critério deveria ser escrito por um apóstolo. E daí que a gente vai passar o bisturi, não, passar o bisturi, passar a peneira, né? Peneirar, e vamos tirar. De 88 vai ter que diminuir para 27, porque nem todos esses 88 aí, dos 88 livros, né, que era para ser o Novo Testamento, entendeu? Foi escrito por um apóstolo. Então o primeiro critério de apostolicidade, o primeiro critério de canonicidade tinha que ter sido escrito por um apóstolo. E o segundo critério, né, tem o endossamento apostólico, né, tinha que ter assinado por algum apóstolo. Então tinha que ter assinatura de apóstolo. E a outra questão também, essa questão de endossamento, vamos colocar assim: Mateus era apóstolo, Marcos não era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Quando a gente fala de apóstolo, nós olhamos lá no livro de Apocalipse que fala os apóstolos do Cordeiro, são chamados apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro são 12 apóstolos, são 12 apóstolos, né, os apóstolos do Cordeiro. E eles foram testemunhas oculares, né, tanto da ressurreição de Cristo e etc. Mas temos Paulo também, o 13º apóstolo, que foi uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Cristo apareceu para o apóstolo São Paulo 4 vezes, né? Então Paulo era um apóstolo, no sentido neotestamentário. Ele não teve somente uma visão, ele viu Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Isso que faz parte dos critérios. Ele apresentou na igreja de Corinto todas as credenciais de um apóstolo, né? E na verdade no capítulo 15 de 1 Coríntios ele é o último apóstolo que fecha. Hoje não tem mais apóstolo com revelação direta, né? Hoje não tem mais apóstolo com revelação direta, apóstolo, né, como teve no passado. E o próprio apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, fala que a igreja, no capítulo 2, versículo 19 e 20, fala que a igreja está sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Paulo também coloca no capítulo 3, versículo 5 de Efésios, que Deus deu revelações a apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas. Então essas revelações diretas estão fechadas com a voz do último apóstolo, que é o apóstolo João, no livro de Apocalipse. Então teve pessoas que escreveram Marcos e Lucas, não era apóstolo, mas Marcos escreveu a sombra de Pedro, que era apóstolo. Marcos escreveu sobre a orientação de um apóstolo. Lucas escreveu a sombra de Paulo, que era um apóstolo, chamado varão apostólico, ok? Então teve todo um endossamento apostólico assinado por algum apóstolo. Então vamos dizer assim que dentro de um critério, Paulo assinou por Lucas, né? E Pedro assinou por Marcos, que são varões apostólicos. Então também tem outra questão da cristocêntrica, né? Então da fundamentação cristocêntrica. Tinha que estar o quê? Alinhado com a doutrina apostólica, que era cristocêntrica. E a progressão. O Novo Testamento é uma continuação o Novo Testamento é a continuação do Antigo Testamento. Então nós temos o que? A apostolicidade, endossamento apostólico, ter escrito a sombra de um apóstolo, a mensagem cristocêntrica apostólica e a progressão. O Novo Testamento é uma continuação do Antigo Testamento. E a chamada confiabilidade, verdadeiro nos seus ensinos sobre Deus e sua criação e etc. Tinha que ter essa confiabilidade. E outra questão, ele deveria ser o que? Dinâmico, deveria possuir poder para transformar a vida. É o que os 27 livros têm. Períodos, né, que foram escritos até o século I. Por que o período escrito até o século I? Porque com a morte do último apóstolo não tem mais revelação direta. E até a igreja do século II em diante não se usa mais
a igreja, não se usa mais a expressão apóstolo, né? Se usa a expressão agora de governo da igreja. O governo da igreja é o quê? É formada por bispo, é formada por presbítero, né, e diácono. Nós temos a lista lá, tríplice, né, o tríplice ministério de Inácio, que ele coloca bispo, ele coloca presbítero e diácono, né? Então, eles não colocam apóstolo, apesar que a igreja lá, a igreja grega, né, chamava seus missionários de apóstolo, mas por causa da etimologia, enviado, mandado, delegado, né, uma pessoa comissionada, ok? Então, deveria ser aceito pela comunidade cristã. Então, esses são os critérios canônicos para um livro fazer parte do cânon do Novo Testamento. Então, de 88, todos foram passados por esse critério apostólico, né? Todos foram passados por esses critérios canônicos. Então, de 88 sobrou o quê? Sobrou não. Ficou os 27. Por que ficou os 27? Porque todos eles passaram pelos critérios canônicos. Então, também temos o chamado deuterocanônico, né? Foram esse texto produzido pelos judeus e por cristãos durante pelo terceiro século. Era bom colocar na minha frente. Ribar para colocar na minha frente, porque eu pegaria a visão toda, né, a visão do segundo século na minha frente. São divididos em 4 categorias. Então aqui nós temos o chamado deuterocanônico, né? E foram textos produzidos pelos judeus e por cristãos durante o terceiro século, né? Então são divididos em 4 categorias: os homologomenos e antilegomenos, né? E os pseudepígrafos e os apócrifos. Eu quero deixar essa parte aqui para a nona aula, né? E quero agradecer pela sua participação e que você possa estar apreciando, possa estar estudando, se aprofundando mais com esses estudos. Aqui é mais uma provocação e agradeço mais uma vez, e você possa estar se inscrevendo no nosso canal, estar curtindo, e obrigado, na paz do Senhor.